Vou explicar um pouquinho o que eu fiz aqui nesse desenho. Esse desenho foi feito no Adobe Fresco. Eu não faço muito desenho no Adobe Fresco porque eu não tinha muito domínio, mas eu acabei estudando um pouquinho e quis praticar a parte de uso do Adobe. Eu adorei, assim, trabalhar com vetor, assim, me chamou muita atenção. Gostei bastante que eu consegui fazer os detalhes em vetor, o cabelo dela, que eu sempre gosto de fazer dreads. E eu achei muito lindo. Eu publiquei, no mesmo dia que eu finalizei, eu publiquei já a imagem. E aí, eu aproveitei e fiz mais algumas versões coloridas dela. Talvez sim, aí eu fiz essa versão um pouco... Você vê que aqui o cabelo já tá vermelho, né? Aqui a parte do fundo já tá um verde meio fluorescente. Aí esse aqui o verde um pouquinho mais amarelado, gostei bastante com essas rosas e folhas roxas, adorei também. Esse aqui já tá um verde, nossa, eu amei também. Aqui já tá um laranja. Aqui já tá um pouquinho mais rosa, pink com esse azul lindo nas folhas, também amei. E eu gostei dessa coisa... Não sei como que dizem, mas eu amei, sabe? As cores que ficou, eu também gostei demais. Aí eu fiz essas versões. Vamos lá. Eu comecei a fazer no Procreate e o pincel tava um pouquinho ondulado. Aí então precisei ajustar o pincel. Então comecei pelos cabelos, depois passei para o rosto. O processo até foi bem tranquilo. Acabei que no rascunho, quando eu tava fazendo o rascunho, eu não gravei como eu fiz o rascunho, porque eu comecei meio despretensiosa. E aí depois, quando eu olhei, eu falei, nossa, eu gostei muito desse desenho, vou tentar gravar pro YouTube. Só que não é uma coisa muito natural gravar pro YouTube, né? Eu faço alguns vídeos e depois eu excluo, assim, parece que não tá adequado totalmente pro YouTube, então eu acabo excluindo. E aí, dessa vez, eu falei, poxa, mesmo que ficou feio ou ficou bonito, mesmo assim eu vou postar. Só que eu acabei cortando algumas partes do vídeo, achei que ficou bastante longo, então achei melhor cortar. Algumas etapas do rabisco eu quis deixar evidente, né, como que foi feito, assim, o processo, para vocês curtirem também. Só que acelerando também, até para não pegar muito tempo do vídeo, porque depois que eu fui ver que eu reuni todas as coisas que eu fiz, achei que foi um pouquinho grande. O vídeo, ele vai ter muita ideia de mostrar alguns processos que eu tô fazendo, porque esses desenhos, eles ocorreram em momentos diferentes. Mas como eu comentei, né, como eu tenho essa questão de, às vezes eu gravo e não posto por insegurança mesmo, dessa vez eu falei, mesmo feio, mesmo bonito, eu vou postar. Então, foi muito dessa cara e coragem. Mas, espero que vocês gostem. Esse foi um acho que foi o segundo ou terceiro desenho que realmente eu faço somente no Adobe Fresco. E esse daqui, o último, eu curti mais, porque acho que depois que eu procurei entender um pouquinho mais, busquei entender os pincéis, eu consegui fazer o que eu gostaria de fazer.
Agora vamos partir para as pinturas. A pintura também eu acelerei bem. E a pintura teve bastante etapas. Eu acho que depois eu tava olhando quanto tempo eu demorei. Eu acho que eu demorei umas 4 horas nesse desenho, porque como foi o primeiro processo, algumas camadas eu precisava reajustar. Como eu separei por camadas, que eu fiz igual Procreate, algumas camadas não ficou do jeito que eu gostaria, então tive que refazer. Então demorou bastante tempo o cabelo, o rosto, a pele, assim, demorou bastante para ficar do jeito que eu gostaria. E as cores que eu coloquei inicialmente nesse vídeo, quando eu parei de gravar, porque já estava muito tempo e a memória do meu tablet não ia aguentar, eu olhei e não tive uma combinação perfeita. Aí eu fiquei pensando, cara, vamos usar aquela teoria do design, né? 60, 30, 10. E aí quando eu trabalhei com essa teoria, eu gostei muito mais e ficou muito mais harmonioso. Então, consegui olhar pro desenho com uma cara muito melhor, assim, vamos dizer. Porque no começo eu falei, cara, tem muitas cores, muitas informações, eu não tô conseguindo conciliar tudo em uma só. E depois que eu trabalhei com esse 60, 30, 10, ficou perfeito. E aí sim eu decidi como seria o final e depois eu modifiquei da maneira que eu gostaria, com a matriz de saturação, e ficou perfeito. Esse vídeo já é no outro dia. Eu fiz uma compra no TikTok de 3 canetas brancas. Eu tenho algumas canetas, mas a pigmentação delas está muito fraca. E agora eu vou testar para ver se realmente elas funcionam igual estava lá nas descrições. E eu notei que em casos de cores mais escuras, a pigmentação ela fica muito mais evidente. Em cores mais claras, ela não se destaca tanto. Como eu já tinha outras canetinhas, eu só queria uma branca para destacar mais algumas luzes, vamos dizer assim. Então foi por isso que eu resolvi comprar. Duas semanas depois, eu lembrando que eu gostaria de fazer uma animação e postar no YouTube, eu peguei alguns cogumelos que eu tinha feito, também com a pintura de aquarela. Eu tinha digitalizado ela, tinha guardado, e aí eu quis fazer ela digital, mas um pouquinho mais diferente e tendo animação. Então todo o processo ele já não foi feito mais no Adobe Fresco, mas sim no Procreate. Então ele não tá em vetor. E aí eu queria fazer uma coisa diferente, um pouco animado assim, com alguns movimentos. Então primeiro eu comecei a rabiscar a ideia, eu fiz um pouco a cópia que eu já tinha feito em pintura no papel. E eu quis copiar um pouquinho no digital. Mudei as cores, mudei os elementos, mas eu queria referenciar que era um cogumelo, só que um cogumelo que tem olho e é mais fofinho. Então aí
ideia foi todo um processo para receber a animação depois. A pintura eu quis remeter um pouquinho uma aquarela. Com alguns pincéis que eu tenho aqui no Procreate eu consegui remeter, mas eu ainda fico muito presa a um desenho totalmente preenchido. Então eu acabo usando esse pincel aquarelado, mas ao mesmo tempo colocando mais pigmentação em alguns pontos, não deixando totalmente claro, porque acaba me prendendo a ser um processo totalmente preenchido nos meus desenhos. Estou ainda acostumando a ter algumas partes dos meus desenhos que não está totalmente preenchido. Então, foi um processo assim também de desconstruir e foi bem legal, que eu gostei bastante de fazer esse modelo. Após finalizado a etapa de fazer a animação, eu resolvi colocar alguns elementos animados, então não vai ser todo o desenho. Então eu resolvi fazer o brinco, meio que ele tá se mexendo, que aí eu consigo trabalhar melhor nos movimentos, né? Então acaba não tendo tanto movimento no cogumelo inteiro, mas alguns elementos que poderia ser animado. Eu tento adicionar os quadros colocando o movimento que eu desejo do brinco, para ele ter um balanço, vamos ser natural. O vídeo ele tá bem acelerado, mas no final eu mostro como ficou a animação. Outro ponto que eu quis animar também foi o cogumelo pequeno, que fazia leve movimento dele balançando um pouco para o lado e para o outro, não sendo tão rápido como tá no vídeo agora, que eu quis acelerar, mas eu também fiz pequenos movimentos dele, sutilmente, só para acompanhar o movimento do brinco. Esse foi o resultado final. Eu gostei bastante da animação. É a terceira vez que eu faço animação no Procreate. Eu percebi que eu demorei umas 3 horas para fazer toda a animação, mas eu gostei bastante, ficou bem fofinho. Essa pintura eu usei aquarela, tinta aquarela. Só que assim, eu quis testar uma nova forma de aquarela. Eu sei que
colocando mais água, a pigmentação ela tem bastante mudança, né? Só que passando um pouco pro digital, eu acabo gostando de um pouquinho mais de pincelada, vamos dizer assim. E aí eu decidi fazer uma forma diferente, mas eu gostei tanto dessa junção. Esse aqui foi um verde escuro junto com um verde mais claro, meio amarelado, que eu gostei muito, porque ficou muito parecido com uma planta, uma folha, né? E aí eu amei. Aí, como eu tenho minha mascote, e aí eu adoro refazer ela de vários contextos, de várias formas. Aí dessa daqui eu fiz num livro, né? Dentro de um livro, que é um livro que eu não vou ler. E aí eu gosto de fazer algumas pinturas com tinta aquarelada. E aí eu usei um pouco de rosas aqui por fundo, depois eu passei um roxo por cima. Esse daqui só foi um marrom mesmo, aí eu fiz meio que uma sombra aqui. Esse brinco eu pensei em fazer de várias formas, mas acabei deixando dessa forma mesmo. Achei que o cabelo e a flor aqui já tem bastante informação. Aí a boca tem que ser grandona, eu amo assim. E aí ficou a estética dessa forma, eu amei também. Tem algumas pinturas bem basiquinhas que eu já fiz. É a primeira vez que eu faço a minha mascote. Ainda quero pintar mais. Esse aqui é porque eu usei uma tinta aquarelada, só que ela tem brilho. E aí, como agora pode ser que na filmagem esteja estourando um pouco. Eu amo fazer cogumelo. Esse daqui acho que foi o meu primeiro cogumelo que eu fiz. Depois eu fiz de uma outra forma também. Mas eu adoro fazer cogumelo. E essa borboleta aqui foi a primeira pintura que eu fiz para esse livro. Eu amei também, usei várias combinações. Quero fazer de novo, porque eu não sou muito boa de fazer borboleta, né? E aí eu quero fazer novamente.